Bom, então vamos lá, né? O primeiro capítulo do livro-texto Sears, que é o livro-texto que nós vamos seguir, né? Então, sendo a nossa aula 1, trata dos alcances e objetivos da termodinâmica. Então, a primeira característica da termodinâmica é esta, a descrição das propriedades macroscópicas de um sistema. E ela diz respeito somente às propriedades macroscópicas, certo? Ou como se chama, propriedades de grande escala, aquilo que é facilmente perceptível, sem a necessidade de uso de aparatos tecnológicos muito sofisticados. Então, o objetivo da termodinâmica basicamente é fornecer uma relação entre as propriedades físicas do sistema, a partir do momento que você realiza certas medidas, né? A gente pode dizer que uma descrição macroscópica ela consiste basicamente no que chama de uma descrição das características grosseiras de um sistema. Grosseiras no sentido de que não é necessário nenhum aparato muito complexo para se perceber essas propriedades. Então, isso se dá por meio de poucas das suas propriedades mensuráveis, e essas propriedades elas são sugeridas, vamos dizer assim, mais ou menos pelo nosso senso de percepção. Então, são exemplos: a pressão, por exemplo, o volume, a temperatura. O nosso senso de percepção natural, sem muito detalhe, mesmo com um aparato meramente corpóreo, nós temos noções de pressão, de volume, de temperatura. Então, é isso que se quer dizer com propriedades, vamos dizer, características grosseiras, né, de um sistema. E é bom ressaltar também que as propriedades que nós chamamos de mensuráveis na termodinâmica, certo? Ou seja, as propriedades macroscópicas, elas são, em realidade, elas são médias ao longo de um certo intervalo de tempo, de um grande número de características microscópicas. Então, por exemplo, no caso da pressão, se você observar aqui a caixa 1, nós temos, em realidade, microscopicamente falando, um conjunto enorme de partículas que estão colidindo com as paredes da caixa 1. Cada partícula exerce uma força em uma determinada área. Então, cada partícula exerce, vamos assim dizer, uma pressão. Mas a pressão é uma grandeza macroscópica. Não é exatamente a partícula que exerce a pressão. A partícula exerce uma força. Ela colide com as paredes da caixa. Mas, se eu quiser uma grandeza que descreva, em média, a força que essas partículas estão exercendo nesta área, no caso, nesta superfície, considerando que é uma caixa, então eu crio uma variável, uma propriedade macroscópica chamada pressão. Ela descreve o comportamento, no caso aqui dessas partículas, podemos dizer que seja um gás, por exemplo, ela descreveria o comportamento de um gás em média. Eu não estou analisando a força que cada partícula faz exatamente, mas em média eu tenho um certo valor à medida que o tempo passa. Então a gente diz que essa grandeza é macroscópica, a pressão, ou seja, ela é um valor médio ao longo do tempo. O volume também, porque às vezes uma determinada superfície pode ter um volume dependente da pressão. Se a pressão diminui, o volume diminui. Se a pressão aumenta, o volume aumenta, como por exemplo um balão, né? Analisando aqui as duas caixas, a 1 e a 2, se a temperatura é a mesma, então observa-se que no caso 2, o que se espera, macroscopicamente falando? Que a pressão seja maior no caso da caixa 2. Por quê? Porque aqui você tem uma caixa muito menor, então o número de colisões que acontecem dessas partículas na parede da caixa é muito maior do que na caixa 1, que elas estão mais espaçadas. Então a pressão em 2 é maior do que a pressão em 1. E apesar de que o volume em 2 é menor do que em 1, de tal forma que o seu produto permanece constante caso a temperatura seja constante, que a gente chama de lei de Boyle, certo? Então, outras formas da gente continuar falando sobre o que são sistemas termodinâmicos, né? O termo sistema na termodinâmica, certo? Ele se refere a uma certa porção do universo, incluída em uma superfície fechada chamada fronteira do sistema. Ela pode ser real
ou ela pode ser imaginária. A fronteira não é necessariamente fixa, nem em forma, nem em volume. Então veja como é uma definição bem genérica. Sistema é uma porção do universo. Independente se essa porção está cercada por uma linha real ou meramente imaginária. Por exemplo, o que seria uma linha, entre aspas, real? Se você disser que o pedaço, essa porção do universo que você está estudando é o seu quarto, então a fronteira seriam as paredes do quarto. Se o sistema for uma garrafa, então a fronteira seria as paredes da garrafa. Mas se o sistema for a temperatura numa determinada região do estado, aí é uma linha imaginária. Você vai ter que traçar uma linha imaginária e estudar, por exemplo, como é que está a temperatura naquela porção. Né? Por isso que a fronteira não necessariamente é uma coisa fixa. Né? Então, uma forma de definir a termodinâmica é dizer que ela estuda a troca de energia entre sistemas, ou a troca de energia entre interfaces, entre sistema e vizinhança. Então a gente chama de vizinhança o quê? Tudo que não é o sistema. Certo? Se você pega o universo e separa uma certa porção e chama de sistema, então vizinhança é todo o resto. Apesar de que a palavra vizinhança dá uma sensação de que é algo que está próximo ao sistema. Mas não necessariamente. Vizinhança é todo o resto, é tudo aquilo que não é o sistema. Certo? Ou, em outras palavras, é o universo inteiro menos o sistema estudado. O resto é a vizinhança. Ou seja, o sistema mais a sua vizinhança é igual ao universo. Se as condições são tais que não há troca de energia com as vizinhanças, a gente diz que esse sistema ele é isolado. Certo? Muito bem. Se nenhuma porção de matéria atravessa a fronteira, a gente diz que esse sistema aqui ele é fechado. Certo? Ele é um sistema fechado. Caso exista troca de matéria entre o sistema e a vizinhança, o sistema é chamado de aberto. Tá? E agora a gente entra no que se chama do estado de um sistema e as suas propriedades. Né? Então, o estado de um sistema termodinâmico ele é basicamente especificado pelos valores dessas grandezas mensuráveis experimentalmente. Essas variáveis a gente chama de variáveis de estado ou propriedades. Tá? Então, a palavra propriedades da termodinâmica é a mesma coisa que essas variáveis de estado, que definem, né, que especificam um dado sistema. Então, a propriedade de um sistema em um dado estado, se ela é proporcional à massa, a gente diz que ela é uma propriedade extensiva. E se ela é independente da massa, a gente diz que ela é uma propriedade intensiva. Então, as propriedades extensivas, que são as propriedades proporcionais à massa, a gente diz que elas são aditivas. E as propriedades intensivas não são aditivas. Então, por exemplo, exemplos de propriedades intensivas: temperatura e densidade. Como assim? Porque a temperatura não é uma propriedade aditiva? É só você imaginar o seguinte: imagine uma caixa que tenha uma parede no meio, dividida em um sistema S1 e o sistema S2. Vamos imaginar que o sistema 1 tem a temperatura X e o sistema 2 também. Se eu remover a parede, a temperatura desse novo sistema será 20x mais x? 2x? Não. A temperatura será a mesma. Então a temperatura não é aditiva. A densidade também. Se por acaso eu remover a parede, o número de partículas no sistema como um todo, a densidade de partículas na caixa como um todo vai aumentar? Não. Porque aumentou o número de partículas, mas aumentou o volume proporcionalmente. Né? Agora as propriedades extensivas, não. As propriedades extensivas elas seguem essa propriedade da aditividade. Né? Elas são aditivas. Se eu tenho uma caixa dividida no meio por uma parede e eu removo a parede, o volume do novo sistema é a soma dos volumes das caixas separadas. Então, essa propriedade ela é extensiva. Assim também é com a massa e futuramente vocês vão ver também que é assim com a
entropia. Também é bom definir o que se chama de valor específico. O valor específico na termodinâmica é a razão da propriedade que se está estudando pela massa dela. Então, o que é o calor específico? O calor específico é o calor dividido pela massa do sistema. Qualquer grandeza dividida pela sua massa é chamada de propriedade específica, ou grandeza específica. Né? Volume específico existe? Claro, é o volume dividido pela massa. Tendo em vista que a propriedade intensiva são aquelas que independem da massa do sistema, então toda grandeza específica necessariamente é intensiva, né? Porque eu estou dividindo pela massa. Então ela não depende nunca da massa. Então as grandezas específicas são sempre intensivas, calor específico, volume específico, entropia específica, entalpia específica, o que for, certo? E aí nós passamos para o tópico seguinte, que fala sobre equilíbrio térmico e temperatura, a lei zero. Então, o que se chama equilíbrio térmico na termodinâmica? Né? É o estado que o corpo atinge quando as propriedades mensuráveis deixam de sofrer mudanças observáveis. Se nenhuma propriedade do sistema muda, então ele está em equilíbrio térmico, certo? Uma observação dessa nos leva a pensar o seguinte, que todo objeto deve ter alguma propriedade que, se dois deles, quando colocados em contato, estão ou não em equilíbrio térmico, essa grandeza é a temperatura. Então a temperatura ela é aquela propriedade física que basicamente determina se dois corpos estão ou não em equilíbrio térmico. Também a definição pode ser reversa. Estão em equilíbrio térmico dois corpos que têm a mesma temperatura. Então, é bom lembrar, primeiramente, que equilíbrio térmico é definido em termos da temperatura. Não é pressão, não é volume, não é nada disso. A finalidade do conceito de temperatura até o momento é justamente definir equilíbrio, certo? Um estado de equilíbrio térmico, então, é descrito como sendo aquele cuja temperatura do sistema é a mesma em qualquer ponto. Por exemplo, uma barra de ferro que está sendo aquecida em uma das suas extremidades. Está em equilíbrio térmico? Não, porque ela tem temperaturas diferentes em pontos diferentes da barra. Então, aí a gente pode enunciar o que nós chamamos de lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica é enunciada da seguinte forma: quando dois corpos quaisquer estão separadamente em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, eles também estão em equilíbrio térmico entre si. Ou, falando de uma forma mais curta, se A está em equilíbrio com C e B está em equilíbrio com C, então A está em equilíbrio com B. Essa é a lei zero da termodinâmica. Ele tem esse nome de lei zero, né? Esquisito isso, porque é sempre a primeira lei, segunda lei. A gente vê isso lá em Newton, Kepler, na relatividade, né? Às vezes na relatividade, primeira lei, segunda lei, o postulado, né? Aqui a lei zero é só porque, historicamente falando, ela veio por último, né? Então, para não ficar uma espécie de lei 4, cronologicamente o pessoal chamou de lei zero, por ela ser mais, vamos dizer, fundamental do que as outras. E cronologicamente falando, estuda-se primeiro a lei zero. Muito bem, então, embora o sistema ele sempre chegue no equilíbrio térmico com as suas vizinhanças, a velocidade com que ele se aproxima do equilíbrio depende muito da natureza da fronteira do sistema, certo? A fronteira influencia a velocidade com que o sistema entra em equilíbrio. Se for uma fronteira tal que a temperatura do sistema varia muito lentamente, ou seja, uma superfície que é isolante, então nesse caso nós dizemos que essa fronteira ela é adiabática. Se for uma fronteira adiabática ideal, então um sistema fechado numa fronteira desse tipo permanecerá para sempre com temperatura constante, diferente das suas vizinhanças, certo?
A superfície adiabática é aquela que não permite a troca de calor. Ela não permite entrada e nem saída de calor. Por outro lado, o oposto de uma fronteira adiabática nós chamamos de fronteira diatérmica. A fronteira diatérmica, a temperatura do sistema que está em uma fronteira diatérmica, né? A temperatura de um sistema que esteja contido em uma fronteira diatérmica, ela atinge a temperatura de suas vizinhanças muito rapidamente. Né? Muito rapidamente. E aí nós podemos agora passar para falar sobre equilíbrio termodinâmico. Um sistema em equilíbrio termodinâmico, ele tem o quê? Porque existe o equilíbrio térmico e o equilíbrio termodinâmico. O equilíbrio termodinâmico, ele está em equilíbrio térmico, mas não só isso, ele está também em equilíbrio mecânico, ou seja, o seu volume é constante. O equilíbrio térmico, a temperatura é constante. No equilíbrio mecânico, o volume é constante. E no equilíbrio químico, significa dizer que a composição química desse sistema também é constante. Se essas três características são atingidas, vamos dizer assim, a gente diz que o sistema está em equilíbrio termodinâmico. Algumas literaturas atribuem também o que se chama de equilíbrio de fases, como uma condição para se atingir o equilíbrio termodinâmico. Outras incluem o equilíbrio de fase como uma consequência do equilíbrio químico. Então, foi por isso que eu coloquei aqui em cima equilíbrio térmico, mecânico e químico, mas coloquei uma figura com quatro condições. Em realidade, poucos sistemas estão em equilíbrio verdadeiramente. Certo? Na prática, os sistemas estão no que nós chamamos de fora do equilíbrio. É muito difícil, basta você olhar ao seu redor, para se você consegue imaginar que, por algum motivo, não esteja havendo troca de calor entre corpos, por exemplo. Mesmo que você esteja fechado no seu quarto, alguma troca de calor está acontecendo. A janela pode estar aberta, o nosso próprio corpo é um sistema fora do equilíbrio, né? Ele emite calor o tempo inteiro, quer dizer, é extremamente complicado achar um sistema que esteja idealmente em equilíbrio, né? Bom, então o critério para equilíbrio ele é circular, tá certo? Você pode dizer, por um lado, que o sistema está em equilíbrio se as propriedades são consistentemente descritas pela termodinâmica, ou vice-versa. Bom, e a seguir a gente fala sobre a mensurabilidade da energia. Tá? Então, a gente tem controle sobre a energia de um sistema termodinâmico, porque se não tiver, muita coisa não vai poder ser feita. Né? Então, a energia, para que ela possa ser uma grandeza significativa do ponto de vista prático nos sistemas termodinâmicos, ela precisa ser macroscopicamente controlável e mensurável. Certo? Mensurável é aquilo que eu posso medir e extrair um valor. E controlável eu consigo fazer com que essa energia vá para lá, vá para cá, transferida de algum modo, realizar sobre ela algum processo. Mas eu nem falei a palavra processo ainda, né? Mas vamos falar. Então, o que acontece? Um pré-requisito para a mensurabilidade da energia é que existam paredes que não permitam a transferência de energia na forma de calor. Que parede é essa? A parede adiabática. É um sistema, é qualquer sistema cujas suas fronteiras, por qualquer razão que seja, não estão permitindo a troca de calor. Certo? Então, a gente se refere a essa parede adiabática, né? E se a parede não permite um fluxo de trabalho ou de calor, então a gente diz que ele é restritivo com respeito à energia. Ele mantém a energia numa determinada zona. E esse sistema a gente chama de sistema fechado, né? Então, o fato de que existem vários tipos de paredes, né, demonstra que a energia ela é macroscopicamente controlável, porque eu sempre posso colocar ela dentro de paredes que não permitem que o calor flua de alguma forma para as vizinhanças e que nenhum trabalho seja realizado. Então ela é macroscopicamente controlável. Ela pode ser aprisionada por paredes que chamam de restritivas, né?
e pode ser manipulado por paredes diatérmicas, ou seja, eu posso, se eu quiser segurar a energia num canto, parede adiabática, eu quero deixar ela passar, paredes diatérmicas, né? E aí, se eu meço a energia do sistema hoje, e o sistema está envolvido por uma parede restritiva com relação à energia, então com certeza o valor da energia amanhã também é conhecido. E aí a gente pode passar para o segundo ponto, que é se a energia é mensurável, né? A mensurabilidade da energia. Para um sistema envolvido em paredes adiabáticas impermeáveis, né? O único tipo de transferência então de energia que sobra é na forma de trabalho, porque já que calor não vai poder, né? Então, independente da forma como o trabalho é feito, se ele é uma compressão, se ele é, como por exemplo, o deslocamento de um pistão no cilindro, ou se o trabalho é sendo um produto da força vezes o deslocamento, ou se é algum sistema que está efetuando um movimento de rotação, então você tem o trabalho sendo o torque vezes a rotação angular, né? Ou seria o caso de uma haste, né, que gira. Independente de qual exemplo seja, esse trabalho ele é bem definido e ele é mensurável pela mecânica. Eu consigo calcular o valor desse trabalho. Então, nós somos capazes de medir a diferença de energia de dois estados, desde que um possa ser atingido se partindo de outro, através de um processo mecânico, enquanto o sistema esteja envolvido por uma parede adiabática impermeável. Então, é assim que eu consigo controlar, vamos dizer que sim, esta energia, né? Então, esse assunto ele pode ser resumido que existem paredes que são adiabáticas, com a propriedade de que o trabalho feito, tomando um sistema, considerando que ele esteja envolvido adiabaticamente entre dois estados, é determinado inteiramente por esses estados, independente das condições externas. O trabalho ele é a diferença na energia interna dos dois estados, basicamente. Então, se o sistema é envolvido por uma parede adiabática impermeável, qualquer dois estados de equilíbrio, que tem o mesmo conjunto de número de mols, etc., pode ser movimentado, né, conduzido, balizado, articulado por algum tipo de processo mecânico. Um camarada chamado Joule, que nos é muito familiar, ele descobriu uma coisa muito curiosa, que se eu tenho dois estados, vamos chamar de A e B, e eles são especificados em um processo mecânico, em uma parede adiabática impermeável, então eu sempre posso encontrar um processo que leva o sistema de A para B ou um processo que leva o sistema de B para A. Ou seja, para qualquer A e B com o mesmo número de mols, ou o processo mecânico adiabático que leva de A até B existe, ou o processo mecânico que leva de B até A existe. E o que importa por enquanto é que eu tenho certeza que um dos dois existe. Curiosamente, essa conclusão, mais à frente a gente vai ver como ela é significativa, porque é justamente essa simetria que cria a noção de um processo ser irreversível. O fato de que ele ou só vai de A até B, ou ele só vai de B até A. Certo? Então, resumindo, empregando paredes adiabáticas e medindo o trabalho mecânico, então a energia de qualquer sistema termodinâmico pode ser medida. Muito bem, e aí a gente fala agora de processos, né? Processos termodinâmicos. Bom, quando qualquer propriedade do sistema varia, então o estado do sistema varia. Então dizemos que o sistema está sofrendo um processo. Se o processo, por acaso, é efetuado muito lentamente, mais precisamente em etapas infinitesimais, então o sistema tem tempo suficiente para atingir um estado de equilíbrio antes que uma nova perturbação aconteça. Então, nesse caso, a gente diz que esse processo ele é quase estático. Nesse tipo de processo, né, o sistema está em qualquer instante de tempo no estado de equilíbrio ou muito próximo de um estado de equilíbrio. Então a gente pode considerar numa aproximação muito boa que num processo quase estático, ele é basicamente o processo quase estático, ele é constituído por uma sucessão de estados de equilíbrio.
Agora, caso não sejam diferenças, se a diferença for finita, se não for infinitesimal, a gente diz que o processo é não quase estático. Então ele vai aos poucos. Aqui, por exemplo, é o clássico exemplo de um pistão, né, do êmbolo. E lá no Halliday, essa caixinha, aqui são como se fossem várias placas, uma em cima da outra. No Halliday era uma caixa com pedrinhas, né? Então vamos supor que eu removo uma placa dessa, vamos supor que ela não pese muito. Então na hora que eu remover, por conta da pressão do gás, o pistão vai subir um pouquinho. E aí você vai ter que esse sistema mudou a sua pressão, mudou o seu volume, então ele deu um salto aqui no diagrama PV desse gráfico, que por enquanto a gente não comentou o que é, né? Mas é um gráfico desse sistema para uma determinada pressão e um determinado volume. E é um salto muito pequeno, porque eu só tirei uma pequena placa, ou no exemplo do Halliday, tirei uma pequena pedrinha. Aí o que eu fiz? Eu tirei a placa, esperei o sistema entrar em equilíbrio novamente, depois tirei outra placa, esperei o pistão subir e entrar em equilíbrio novamente, tirei outra placa. Então quando eu fico fazendo esse processo lentamente, sempre esperando o sistema entrar em equilíbrio, eu digo que esse é um típico processo, ele é um processo quase estático, uma sucessão de estados de equilíbrio. Então ele vai de 1 a 2 em equilíbrio, porque ele é uma aproximação. Né? O sistema vai de 1 até 2 sempre através de sucessivos estados de equilíbrio. Esse intervalo de tempo que o sistema leva para voltar ao estado de equilíbrio, quando ele é submetido a uma pequena perturbação, como no caso aqui, remover a placa, levei a placa. Então, levantei a placa. Vai levar um certo tempo para o pistão subir e se acomodar no seu novo estado de equilíbrio. Esse tempo que o sistema leva para ir para um novo estado de equilíbrio, a gente chama de tempo de relaxação, certo? Na prática, desenvolver um processo quase estático, ou próximo ao quase estático, basicamente o que você deve fazer é conduzir o sistema ao longo de qualquer processo com uma velocidade muito pequena, comparado com a velocidade com que ele recobra o equilíbrio. Comparado com a velocidade, é o processo cujo tempo é muito pequeno em relação ao tempo de relaxação. Em realidade, todo processo é não quase estático, porque o processo quase estático é um processo ideal, tá certo? Então, se além de ser quase estático, o processo ele puder ser invertido por variações infinitesimais, se eu puder fazer de trás para frente, como por exemplo aqui, colocar as placas de volta e o pistão vai vagarosamente voltando ao seu estado inicial, então se eu posso fazer ele de trás para frente, vamos dizer assim, então a gente diz que esse processo ele é reversível. Então, em outras palavras, um processo reversível ele pode ser invertido, com o sistema passando pelos mesmos estados intermediários, de equilíbrio, só que na ordem inversa. Se não for assim, então a gente diz que o processo é irreversível. Se o processo tem volume constante, então a gente diz que esse processo ele é isovolumétrico, certo? Ou também chamado de isocórico. Se por acaso a pressão for constante, então a gente diz que esse processo ele é isobárico. Se por acaso a temperatura for constante, a gente diz que esse processo é isotérmico. Bom, se o processo ele não tem, né, se ele ocorre dentro de uma fronteira adiabática, então ele é um processo adiabático. As pessoas falam assim, se um processo não troca calor, ele é adiabático. Se um processo é adiabático, ele não troca calor. Então esses são os 4 tipos de processos e isso encerra a aula 1, onde foram introduzidos conceitos que serão utilizados ao longo de todo o curso.